Oi, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui é o Danilo, do Ministério da Educação, coordenador do Programa de Apoio à Implementação da BNCC, o ProBNCC. E neste vídeo eu vou trazer para vocês algumas orientações práticas para a elaboração dos itinerários formativos que fazem parte dos currículos estaduais para o ensino médio, tá? Que estão sendo trabalhados em todo o Brasil. Acontece que, conversando com as equipes de currículo, a gente percebeu que a elaboração desses itinerários formativos ainda está pouco clara, né? Está nebulosa para a maior parte dos redatores formadores participantes do programa. Então esse vídeo é para tentar trazer um pouquinho mais de concretude para esse trabalho. Por outro lado, a gente tem um receio de trazer propostas muito já fechadas e limitar a flexibilidade que os normativos do ensino médio trazem para os estados. Então, vocês têm que encarar esse vídeo que eu vou trazer para vocês como uma proposta, exemplos que não substituem os normativos, mas orientam de maneira mais prática. Então, é um meio termo entre os normativos que dão super flexibilidade e alguma coisa mais concreta, mais fácil de vocês trabalharem na prática, no dia a dia de vocês, tá bom? Então, vamos começar. Bom, isso é o básico. O currículo do ensino médio é composto pela formação geral básica, que é referente à BNCC e deve ter até 1.800 horas, e os itinerários formativos, que são de pelo menos 1.200 horas. E aí os itinerários formativos são das 4 áreas de conhecimento da BNCC e também de ensino técnico profissional. Então esse é o básico, tá? Aí o que acontece? Eu queria trazer para vocês 3 propostas de caracterização de itinerários. Essa é uma coisa nova para vocês, então queria que vocês também olhassem essa proposta com um olhar crítico, tivesse um olhar crítico nessa proposta que eu vou trazer para vocês, espero que seja útil, tá bom? Então, o primeiro tipo de formato de itinerário são os itinerários gerais de uma área, ou seja, aquele é o itinerário de ciências da natureza. Aquele outro é o itinerário de linguagens, tá? Onde você assume que o itinerário ele é da área. Além disso, pode ser que exista itinerários com um tema específico dentro de uma área ou mais de uma área. Então, por exemplo, dentro do itinerário de ciências da natureza, é possível que haja uma situação em que um tema específico seja trabalhado com mais detalhe. Por exemplo, meio ambiente, ecologia, alguma coisa assim. E também tem os itinerários com curso técnico, tá? Que são os da área de EPT, tá bom? Então eu vou tratar agora com mais detalhe em cada um desses tipos e dessa forma eu espero que vocês consigam organizar um pouco melhor o trabalho de vocês, tá bom? Então, o que acontece no itinerário de uma área geral, né? O itinerário geral de uma área são os que devem ser mais comuns. Por quê? Esses devem ser os mais numerosos, que a grande maioria dos estudantes devem ter, né? Devem seguir. Eles são os mais simples de serem implementados, né? Então, se você implementar um itinerário de linguagens, por exemplo, você não precisa mudar muito a estrutura de carreira docente, você consegue aproveitar os professores dando basicamente as mesmas aulas, né? Nas mesmas disciplinas, os mesmos componentes curriculares, então muda menos a organização do espaço escolar, tá? Do tempo também. Aí o que acontece? É importante que esses itinerários eles não sejam as mesmas aulas, né? Então, apesar dos professores serem os mesmos, o tempo ser basicamente organizado da mesma maneira, os alunos eles têm que sentir que as aulas são diferentes, tá? E também precisa, né, esses itinerários gerais da área, precisam atender o documento referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos. Lembra, todo mundo tem que ter esse documento de referenciais na mão na hora de escrever os itinerários, tá? Então, como concretizar isso? Então, essa aqui é uma proposta geral, tá?
para organizar o tempo de um itinerário de 1.200 horas, tá bom? Então, o itinerário ele vai ter uma parte que ela é comum a todos os itinerários, tá? Então, mesmo que o itinerário seja de ciências da natureza ou o itinerário seja de linguagens, todos os itinerários vão ter uma parte comum, que pode ser um projeto de vida, pode ser matemática e português e pode ter outros elementos que a secretaria decidir que são interessantes para todos os itinerários, tá bom? Então, essa a gente sugere que seja limitado a 200 horas, não mais do que isso. Além disso, tem a questão das eletivas, tá? Então, as eletivas são, dentro da escolha do itinerário, o aluno pode escolher vai ter um espaço ali que o aluno pode ter algumas opções para ele escolher. Isso não é obrigatório, pessoal. Pode ter eletiva ou não, os itinerários. Inclusive, na mesma rede, pode ter itinerários que prevêem eletivas e itinerários que não prevêem eletivas, tá? Inclusive, eletivas são muito determinadas por a forma de oferta, né? Então, às vezes, podem ser na própria escola, pode ser em uma outra instituição. Então, assim, nos grandes centros, nas cidades capitais e tal, é mais fácil você ter uma outra instituição que pode oferecer uma outra aula. Em municípios menores é mais difícil. Então, isso aqui vocês têm que ver se é interessante oferecer eletivas ou não, mas a gente sugere que no máximo seja umas 200 horas específicas de eletiva. E aí tem que ver se no itinerário geral de uma área as eletivas serão específicas da área ou gerais, né? Pode fazer fora da área. E o mais importante do itinerário é a parte específica do itinerário, que tem que ter a maior carga horária. A gente fala que é pelo menos 800 horas, né? Então, se o aluno escolhe que ele quer dar mais atenção para linguagens, né? Então, tem que ter pelo menos 800 horas de conteúdo específico, né, de aulas específicas contextualizadas para linguagens. O que significa isso? Significa que há novos conhecimentos na área, complementares àqueles da BNCC, e também, não se pode esquecer, que vão ter conhecimentos de outras áreas contextualizadas na área específica, tá? Então, isso aqui é importante. Então, no itinerário de vocês vão prever lá essas horas que são da parte específica do itinerário, não é exclusivamente a área que o aluno escolheu, tá? Que é esse tópico aqui. Mas também conhecimentos de outras áreas contextualizadas na área específica. Então vamos lá. Em um exemplo. Então esse aqui é um exemplo de um itinerário de linguagem, itinerário geral da área de linguagens. Então ele tem 150 horas de projeto de vida, 150 horas de eletivas, que são aqueles dois tópicos iniciais que eu comentei com vocês. Agora ele tem 300 horas de língua portuguesa, tá? Então aqui são novos conhecimentos de língua portuguesa. 200 horas de outras linguagens, aí é arte, educação física e outras coisas. 100 horas de inglês, tá? Então esses aqui são os novos conhecimentos dentro da área de linguagens, tá? Esses três tópicos aqui. E os outros três de baixo são conhecimentos de outras áreas contextualizadas para linguagens. Então, ele vai ter 100 horas de matemática contextualizadas em linguagens. Então, a aula que o aluno do itinerário de linguagens vai ter de matemática é diferente da aula que o aluno do itinerário de ciências humanas vai ter de matemática. Então, a matemática vai ser contextualizada de maneira diferente, tá? Então, isso vai atrair o aluno para a área dele. Ele vai reconhecer que ele está realmente fazendo um curso mais específico para a área dele. Da mesma maneira, ciências da natureza e ciências humanas. Então, isso aqui soma do 1.200 horas. Então, isso aqui é uma forma de organizar o itinerário. Agora, gente, eu estou trazendo aqui cargas horárias, certo? Só que carga horária é diferente de objetivos de aprendizagem. O que vocês vão trabalhar agora na redação do currículo são os objetivos de aprendizagem. Só que os objetivos de aprendizagem tem que ter em mente a carga horária, tá? Então você não pode colocar 500 mil objetivos de aprendizagem para o itinerário de linguagens em matemática, porque você vai ter uma certa quantidade de horas específica, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. No documento curricular, você não vai especificar as horas,
mas você vai especificar os objetivos de aprendizagem, que tem que considerar as horas que vai ser definida na hora da oferta do itinerário. Então esse aqui é um outro exemplo, tá? Então esse é um exemplo de itinerário geral de ciências da natureza. Então a gente tem aqui 150 horas de projeto de vida, 150 horas de eletiva também, 200 horas de língua portuguesa contextualizada, ou seja, contextualizada para as ciências da natureza, tá bom? Então o aluno vai ter aula de português, de redação, contextualizada com ciências da natureza. Isso é bem diferente da aula de língua portuguesa que vai ter no itinerário de linguagens. Aí vai ter 100 horas de outras linguagens contextualizada, 100 horas de inglês contextualizado. Olha só que interessante. 100 horas de matemática contextualizada, 300 horas de ciência da natureza, novos conhecimentos, e 100 horas de ciências humanas contextualizadas também. Veja como isso faz diferença para o aluno que quer seguir ciência da natureza. Então, esse aqui é uma proposta de exemplo de itinerário para a ciência da natureza, geral, de uma área, tá bom? Aí algumas questões para vocês refletirem, tá bom? É recomendado, mas não é obrigatório, ter todas as áreas e componentes curriculares abordados no itinerário de uma área ou tema. Ou seja, no itinerário de ciência da natureza, é recomendado que tenha arte, tenha educação física, tá? Contextualizados na área do itinerário, tá bom? Mas não é obrigatório. Se vocês acharem que algum itinerário não vai ter arte ou não vai ter geografia, aí fica a critério de vocês. Mas nós recomendamos fortemente que isso aconteça. Língua portuguesa e matemática é obrigatório nos 3 anos, tá? Então, esses componentes, quando abordados no itinerário, contam para essa obrigatoriedade, tá? Então, vocês podem justificar que eu estou oferecendo língua portuguesa e matemática no itinerário e cumprindo a obrigatoriedade da LDB de ser abordado nos 3 anos. Além disso, os objetivos de aprendizagem dos itinerários não podem ser aqueles que já estão da BNCC, né? Os itinerários complementam o que está na BNCC, tá bom? Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Então são sempre novas habilidades, são sempre habilidades contextualizadas novas, tá bom? Então o que eu quero dizer com contextualização? As aulas dos itinerários que não são da área específica precisam ser contextualizadas. Já comentei no slide anterior. Um exemplo. As aulas de ciência da natureza em um itinerário de linguagens devem conter elementos de linguagens para atrair os alunos. Então eu vou dar ciência da natureza, eventualmente eu posso dar um enfoque mais literário, posso pegar as cartas que os cientistas trocaram um com o outro, tá? Para tentar atrair o aluno que gosta mais de linguagens também para o ambiente da ciência da natureza. Então, aqui um exemplo mais específico. Uma aula sobre energia pode usar elementos de história da ciência ou obras literárias que tratam de energia, sem deixar de lado as especificidades dos componentes, física, química e biologia. Tá? Então é isso que a gente quer trazer para vocês, que precisa contextualizar os conhecimentos de outras áreas no itinerário geral de uma área. Tá bom? Agora vamos mudar do tipo de itinerário. Agora vai ser um itinerário com tema específico. Tá bom? O que é essa história de itinerário com tema específico? Eles são itinerários menos comuns, mais raros, pois normalmente exigem uma infraestrutura específica, eventualmente uma parceria ou um contexto particular. Tá? A maior parte deles deve acabar acontecendo nos grandes centros urbanos, então que é onde você tem mais infraestrutura. Só que isso não deve impedir, né, de a rede oferecer esse tipo de itinerário e, eventualmente, se esses itinerários fizerem sucesso, verificar a possibilidade de oferecê-los em outros lugares, né, fora dos grandes centros urbanos. É importante que esses itinerários existam. Por quê? Porque eles devem trabalhar temas de grande interesse dos adolescentes, tá? Então, por exemplo, o itinerário de ciência da natureza, ele às vezes não interessa o aluno, né? Então, às vezes você pegar um tema específico dentro da ciência da natureza vai atrair mais o adolescente, vai atrair mais o aluno, então ele vai gostar mais das aulas. Então, essa é a ideia desses itinerários de tema específico. Então, esse aqui é um exemplo de estrutura, tá? do itinerário, com carga horária, para um itinerário de tema específico. Lembrem-se,
eu estou falando de carga horária aqui, mas na hora de escrever o itinerário, vocês não devem colocar a carga horária. Isso é definido na parte da oferta, tá bom? Então vamos lá. Parte comum a todos os itinerários, a mesma coisa, projeto de vida, matemática e português, fica a critério da rede, da secretaria, para ver como que vai ser a melhor forma de ofertar isso aqui. Eletivas, aí um pouquinho menor, uma carga horária menor, pode até não existir, tá? Então, é o mesmo comentário que eu fiz para os outros itinerários. Aí a gente tem dois tópicos. A parte específica do itinerário, que é o que eu comentei antes, que são novos conhecimentos das áreas e conhecimentos de outras áreas contextualizados ou no tema, que é esse tema específico, ou na área, tá? Eu já vou dar um exemplo, tá bom? E também uma carga horária dedicada ao tema específico, tá bom? Então esse aqui é um exemplo de quantidade de horas que seria interessante trabalhar o tema específico. Então tudo isso soma as 1.200 horas, ok? Então vamos lá, um exemplo de itinerário com tema específico, tá? Então esse é um itinerário de mídias digitais na área de matemática. Então a possibilidade é 100 horas de projeto de vida, 300 horas de matemática aplicada às mídias digitais, 250 horas de língua portuguesa contextualizada em mídias digitais, 150 horas de inglês contextualizado em mídias digitais, tá? 100 horas de outras linguagens contextualizadas em mídias digitais ou em matemática, tá? Então lembre-se, essa contextualização é sempre voltada ou ao tema ou à área, tá bom? Então, aí vai depender da capacidade de oferta, se vocês acham que vocês conseguem formar os professores para dar essas aulas contextualizadas, tá? Então vocês têm que pensar em tudo isso, pois é muito importante que o itinerário traga essa contextualização, tá bom? Então, essa aqui é uma estrutura. Veja que esse aqui, ele é quase o itinerário geral de matemática, tá bom? Mas ele tem um tema, mídias digitais, que vai atrair mais o aluno. O aluno vai conseguir estudar redes sociais, vai conseguir estudar celular, vai conseguir estudar computação, tudo coisas, vai conseguir estudar jogos de videogame, de computador. Então, assim, todas essas coisas são mais interessantes quando você for apresentar para o adolescente, que ele vai se interessar mais. Então, vai ser um itinerário que ele não vai deixar de atender às necessidades que tem de aprendizagem para a vida, para ser um cidadão, e ao mesmo tempo consegue atrair o aluno de um assunto específico, tá? Então aqui eu estou deixando um link para um exemplo que inspirou essa proposta, aqui, tá bom? Que está lá no site do Novo Ensino Médio. Esse aqui é um outro exemplo de itinerário com tema específico, itinerário com na área de linguagens, com foco em esportes, tá? Então, eventualmente isso aqui pode ser ofertado em quem tem parceria com um clube, ou quem tem parceria com um centro esportivo, ou com parceria com alguma instituição militar que tem estrutura para ofertar, né, mais aulas de esportes. E eventualmente aqui é um jeito da gente incentivar atletas, né, profissionais a partir de experiências no ensino médio. Então vamos lá, 100 horas de projeto de vida, 300 horas de esportes, que esse aqui é a parte específica. Aí 250 horas de língua portuguesa, 150 horas de outras linguagens, aí 100 horas de inglês contextualizado para esportes. Olha como seria legal o aluno que gosta de esportes ter aula de inglês contextualizado com esporte. Aí ele vai assistir os programas de futebol da Inglaterra, vai assistir cobertura da Olimpíada. Então, assim, é um jeito muito interessante de atrair o aluno para a escola, para as coisas da escola, para aprender inglês melhor. Aí vai ter 100 horas de matemática contextualizada e as outras coisas contextualizadas também, tudo ou no esporte ou na área de linguagem em geral. E aí fica a critério de vocês para ver como ajeitar isso. Então, eu particularmente, Danilo, gosto mais desses itinerários com tema específico. Acho que as experiências que a gente vem encontrando de escolas, principalmente aquelas escolas de tempo integral, que ofertam eletivas e o aluno consegue ir realmente atrás de um assunto que interessa mais para ele, é o que a gente tem visto que o adolescente consegue se engajar mais, tá?
Aí o terceiro tipo de itinerário é isso do curso técnico, da área de EPT, tá bom? Então, esse itinerário ele é ofertado de acordo com a capacidade de oferta. Ai, ficou feio. Mas ele só vai acontecer quando você tem uma estrutura para ofertar curso técnico, tá bom? Então, seja pela rede pública, pela própria rede estadual ou de alguma outra secretaria, ou em parceria com instituições privadas, né? Tem parceria com o Instituto Federal também, claro. Né? Parceria com instituição privada. Aí o curso técnico, gente, daquele catálogo de cursos, de cursos técnicos, eles precisam ser contextualizados e colocados em perspectiva por uma carga horária que pode ser chamada de projeto de vida. Ou seja, não basta você traduzir, você chegar e falar, o aluno vai fazer o curso tal, que já é o curso pronto, que está no catálogo de cursos, e vai contar como itinerário. Não pode. Ele precisa ser contextualizado por alguma coisa que pode ser por uma carga horária separada, tá? Da carga horária do curso técnico, que pode ser chamado de projeto de vida. Tá? Isso aqui é uma recomendação. Se vocês acharem que as aulas do curso técnico existente cumprem, né, ajudam o aluno a desenvolver as habilidades específicas estabelecidas nos referenciais curriculares para a elaboração dos itinerários formativos, então basta alterar as aulas existentes nesses cursos para cumprir o que está aqui nesse documento. Mas a gente acha que vai ser difícil isso acontecer. Então, um jeito mais fácil é criar uma carga horária adicional ao curso técnico e chamá-lo de projeto de vida ou de alguma outra coisa que vai ajudar o aluno a desenvolver essas habilidades dos referenciais curriculares, tá? Em complemento, e vai ajudar o aluno a pegar tudo que ele está aprendendo no curso técnico e colocar no seu projeto de vida, né? E desenvolver todas aquelas habilidades que estão aqui. Então veja aqui um exemplo de de itinerário com curso técnico. Então ele vai ter uma parte comum a todos os itinerários, aquele projeto de vida, matemática e português, 200 horas, e um curso técnico de 1000 horas, que é um curso técnico daquele catálogo de cursos que todo mundo conhece, tá? Então um exemplo, técnico em edificações, 200 horas de projeto de vida, 1000 horas do curso técnico em edificações, que tem sua própria carga horária. Tá bom? Então, o que esse projeto de vida vai fazer? Ele vai pegar tudo que o aluno está vendo no curso técnico e vai colocar em perspectiva, vai discutir e tem que desenvolver as habilidades dos referenciais para itinerários formativos, tá bom? Claro que não vai ser só essas 200 horas que vai ajudar o aluno a desenvolver essas habilidades, mas o aluno desenvolve várias habilidades aqui e nessas horas o aluno vai consolidar para garantir que ele realmente desenvolva aquelas habilidades previstas nos referenciais. Um outro exemplo, um técnico em processos industriais, e o aluno faz 200 horas de projeto de vida, 400 horas de um FIC, que é aquela formação inicial continuada, em soldagem, uma outra FIC em instalações industriais e uma outra em vasos de pressão. Tá? Então, é um outro exemplo que o aluno pode compor formações técnicas profissionalizantes e esse componente aqui de projeto de vida para contextualizar e garantir que o aluno desenvolva as habilidades dos referenciais obrigatórios. Tá bom? Então, fechando, o que eu tenho agora para falar com vocês com relação ao Enem. Tá? Então, o Enem, porque esses itinerários todos, eles vão se relacionar com o Enem de maneiras diferentes. Vamos lá. O Enem representa hoje a forma mais comum para a entrada no ensino superior público do Brasil. Tá? Então, os itinerários devem apoiar os alunos, os estudantes, a se prepararem para a entrada no ensino superior também. Claro, né? Claro. O Enem terá uma prova comum a todos os alunos, que é a formação geral básica dos currículos, correspondente ao BNCC, e provas referentes aos itinerários. Ainda não há uma especificação precisa sobre o que as provas referentes aos itinerários vão cobrar dos alunos. Né? O Ministério está trabalhando nisso, em breve deve ter algum posicionamento. Só que, o que acontece? A carga horária do itinerário que atende especificamente ao Enem, que a gente não tem essa especificação, não precisa ser estritamente a mesma em todos os itinerários. Né? Então, por exemplo, coloquei ali o itinerário de esportes. Tá? Então, aquelas 300 horas, dificilmente a gente vai conseguir cobrar o conhecimento que o aluno desenvolve naquela carga horária de esportes no Enem. Tá? Então, isso não impede o itinerário de ser ofertado para os alunos que têm aquele interesse.
E aí ele vai ser preparado para o Enem nas outras cargas, nas outras aulas que ele tiver, tá bom? Então, a gente precisa considerar que os alunos têm que ter opções de escolha e as escolhas, eventualmente, não vai ter a mesma carga horária que vai ser cobrado no Enem, mas todas devem conter elementos que vão preparar o aluno para o Enem, tá bom? E ao mesmo tempo ter elementos específicos que vão ajudar o aluno a gostar mais da escola e participar mais das atividades, ok? E aprender mais, que é o mais importante. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, quero reforçar que isso aqui não é para vocês seguirem estritamente. Isso aqui é só um guia de orientação prática, tá bom? Para vocês usarem. O obrigatório que vocês têm que seguir são sempre os documentos normativos, que são aqueles oficiais publicados pelo CNE, pelo MEC, etc. Tá bom? Então aqui são só orientações. Espero que te ajude e até a próxima.